Eu quero ler com a igreja um texto muito abençoado, que está em Êxodo capítulo 13, versículo 16 e 17. Não tem nada a ver com o tema de hoje, né? Porque o tema de hoje é ressurreição. Eu não estou pregando isso, gente. É ressurreição, né? Páscoa, ressurreição. Mas aqui tem a ver com a saída da Páscoa, né? Logo o pessoal sai. Capítulo 12, a instituição da Páscoa, a morte dos primogênitos. E o capítulo 13 aqui vai falar sobre os primogênitos são santificados a Deus. Mas é um versículo de número 17 e 18. Oh, aleluia, graças a Deus. Todos encontraram? Assim está escrito: e aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, aleluia, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel, da terra do Egito, armados. Amém, queridos? Podemos assentar. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, mais uma vez, ó Pai, estamos diante da Tua presença para Te louvar e bendizer, para Te glorificar, Senhor, pela Tua fidelidade, para Te agradecer pelo Seu cuidado, para agradecer, Senhor, pela maneira tão maravilhosa como o Senhor cuida de nós, nos protege, nos guia, nos abençoa. E a Tua igreja desta noite está se sentindo abençoada pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua glória, Pai. Eu peço que o Senhor venha, Senhor, nos encher, porque aqui estão as Tuas ovelhas que vieram para ouvir a Tua voz. Porque o Senhor é o pastor da igreja, o Senhor é o dono da igreja, e são as tuas ovelhas. Eu sou apenas o canal de expressão da tua vontade, portanto, usa-me segundo a tua vontade, meu Deus. Eis-me aqui, enche-me com teu espírito, porque eu dependo do Senhor. Derrama a tua glória sobre a tua igreja, visita o teu povo, restaurando, avivando, renovando, fortalecendo, abençoando, quebrando cadeias, quebrando paradigmas, dando-nos a revelação do Espírito Santo, manifestando a Tua glória neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, o mundo ocidental está comemorando o grande e maior de todos os dias, que é o dia da ressurreição, que é o triunfo do Senhor Jesus, a glorificação do Senhor Jesus Cristo. Passamos aí por alguns momentos. Sexta-feira o Senhor Jesus morreu, mas no domingo Ele ressuscitou. O pessoal está comemorando a Páscoa, mas a bem da verdade, a Páscoa não tem nada a ver com a gente. Que a Páscoa é dos judeus. Se nós lermos 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, no finalzinho está escrito assim: mas Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então a nossa Páscoa é Cristo, a nossa Páscoa é Cristo. Amém, queridos?
Mas hoje o Senhor nos deu aqui um assunto um pouquinho diferente. E eu creio que Deus vai falar conosco. E o tema do nosso assunto hoje é: nem sempre o caminho mais curto é o melhor caminho. Repitam comigo. Nem sempre o caminho mais curto é o melhor caminho. Nós vivemos na geração da pressa. E tudo tem que ser com muita pressa. E hoje a tecnologia proporciona isso. Os meios de transportes, tudo proporciona. E nós queremos as coisas do nosso jeito, a nossa moda e no nosso tempo. E muitas vezes queremos colocar Deus na nossa agenda, para que Ele haja de acordo com a nossa expectativa, de acordo com os planos que nós traçamos e de acordo com os caminhos que nós delineamos. E os nossos caminhos, na realidade, sempre são curtinhos. E quando não acontece dentro da nossa agenda, já existe aquele vocábulo no Brasil chamado o jeitinho brasileiro. Inclusive o Dr. Lourenço Estélio Rega escreveu um livro dando um jeito no jeitinho, porque o jeitinho brasileiro não é o jeitinho de Deus. Nem sempre o seu jeitinho é o jeitinho de Deus, porque os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Deus, Ele não está restrito e nem preso à cronologia, porque Deus, Ele é atemporal. Antes que houvesse tempo, Deus Ele existe. E Ele cria o tempo, fora do tempo Ele cria o tempo. E dentro do tempo Ele cria o universo. E do universo Ele escolhe um planetinha chamado Terra. E nesse planeta Ele coloca eu e você para vivermos, limitados dentro deste planeta. Portanto, Ele não está preso à nossa agenda, porque Ele é atemporal. Deus está além de tudo, Deus é transcendental. Deus não está preso à cronologia. O tempo de Deus, se é que podemos usar esta linguagem antropomórfica para falar do tempo de Deus, não é o nosso tempo. E nós nos afadigamos porque queremos colocar Deus no nosso tempo, mas Deus não está limitado ao seu tempo. Ele opera se Ele quiser. Se Deus curar, Ele é Deus, e se Ele não curar, Ele é Deus. Se Deus abrir porta, Ele é Deus, e se Ele não abrir, Ele é Deus. Se Deus fizer milagre, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus e Ele é Deus. Deus é Deus. E aqui nós temos um exemplo clássico disso. E é interessante que a gente fica aflito, né, quando as coisas não acontecem. Mas Deus, por que isso não está acontecendo? É porque 1 para Deus é 3, e 3 para Deus é 1. Um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos é... Como é que a gente vai entender um negócio desse? Doidura, gente. No judaísmo, eles chamam isso de ruká. Uma ruká, dentro do judaísmo, é um estatuto. Só que o estatuto, diferente do mandamento, ele é suprarracional. O que é algo suprarracional? É aquilo que está além do seu raciocínio. Não dá para você se encaixar, não dá para você encaixar Deus dentro da sua agenda. Porque, primeiro, Deus não está preso à cronologia. A gente está apressado. Às vezes as pessoas dizem assim: mas o diabo é tão ruim, por que Deus não acaba logo com o diabo? É porque para Deus já está tudo concluído, já está tudo certo. Deus vive num eterno agora, para nós vai acontecer. Mas Deus já vê o futuro como se já tivesse acontecendo. Então, enquanto você está atribulado, preocupado com o que vai acontecer, as pessoas às vezes estão até te vendo você imperfeito, todo atrapalhado. Deus não está te vendo assim. Ele está te vendo do jeito que você vai ficar: glorificado, abençoado, perfeito, transformado, imortal. É assim que Deus te vê. Portanto, não tenha pressa, porque nem sempre o caminho mais curto é o melhor caminho. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim desse caminho é a morte. Então veja, às vezes a gente quer
dar conselho para Deus, dizer para Deus como é que ele tem que agir. Senhor, mas eu tenho que fazer assim, tem que ser através de fulano, tem que ser através de ciclano e vai fazer. Você fica dando as coordenadas para Deus. Aqui no reino de Deus, para você se dar bem, você primeiro precisa saber de uma coisa: quem é o Senhor e quem é o servo. Quem é que manda e quem obedece? Quem manda é Deus, quem dá ordem é Deus, quem governa é Deus, quem faz é Deus, quem realiza é Deus, Ele é Deus. Você apenas aguarda, espera que no momento de Deus vai acontecer. Como diz o nordestino, não se aveste. Não se aveste. Tu tá vexado, cabra da gota. Não se aveste, tá? Porque nem sempre o caminho mais curto é o melhor caminho. O caminho está curtinho, esse que você quer traçar, mas não é o melhor, e nós vamos conferir isso. Bom, o povo é liberto por Moisés, melhor, por Deus, através de Moisés, lá do Egito. Eles saem da terra de Gósen, num batalhão muito grande. Eram cerca de 603.500 homens, mais precisamente. Fora as mulheres e crianças. E fora o vulgo. Vocês sabem o que é o vulgo? Oi? Uma mistura de gente que saiu, que creu em Deus, para sair do Egito. E saíram. Então eram aproximadamente, de acordo com alguns historiadores, cerca de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Agora, quem sai do Egito e está indo para Canaã, olha só na geografia bíblica. Quem sai de Canaã e vai para o Egito, sempre desce. E quem sai do Egito e vai para Canaã, sempre sobe. A trajetória do Egito para Canaã, na costa do mar Mediterrâneo, duraria cerca de 15 dias. Em 15 dias, saindo de Gósen, saindo dali do Egito, para a terra da promissão, para a terra prometida, duraria apenas 15 dias. Mas por que o povo ficou 40 anos rodando pelo deserto, se eles poderiam apenas em 15 dias? O que você escolheria? Sair do Egito e entrar em Canaã em 15 dias e tomar posse da bênção e da promessa, ou ficar 40 anos? Sejam sinceros. Eu escolheria 15 dias. A qualquer pessoa. 15 dias. Mas olha que lindo. O caminho era curto. O caminho do deserto era mais comprido. Mas Deus dá o primeiro motivo por que ele não levou pelo caminho mais curto. Por apenas 15 dias. Talvez Deus prometeu algo para você, você está aguardando, parece para você que está demorando, mas para Deus não, está no tempo certo, está no momento certo. Você está sendo preparado, mas não está percebendo. Você não está sabendo, porque o negócio não é tomar posse da bênção. É igual aqueles camaradas: se eu tivesse dinheiro para comprar uma Range Rover, se eu tivesse dinheiro para comprar um Audi 4Q7, ou então um X6 da BMW, que custa quase 500 mil. Tá, mas quanto que você ganha para manter a despesa desse carro? Eu gostaria de ter um Bugatti Veyron do Cristiano Ronaldo, que custa 12 milhões de reais. 12 milhões, só para manter esse carro por ano é 1.800.000. Onde você vai arrumar o dinheiro para manter esse carro? Então o negócio não é tomar posse da bênção, é continuar com a bênção nas suas mãos. E Deus sabe que se te der agora não vai dar certo, mas lá na frente vai dar certo, porque Ele vai preparar tudo, vai arranjar tudo, e você não passará vergonha. Ninguém vai olhar para você e falar: começou um projeto e não terminou. Porque você vai terminar, porque o construtor é Deus. É Ele que começa, é Ele que continua, é Ele que termina, é Ele que abençoa, é Ele que abre porta, é Ele que derruba muralhas, é Ele que quebra cadeias, porque Ele é Deus. É no meu tempo, no seu tempo você vai quebrar a cara. Mas no tempo de Deus não importa. Quando é que vai acontecer? O importante é que foi o tempo que Deus quis para você.
Vai ser um tempo abençoado. Aguarda só mais um pouquinho. Então vejam que Deus poderia conduzi-los em 15 dias. Eles poderiam estar do outro lado e tomar posse da terra prometida, da terra da promissão e da bênção. Mas vocês viram aqui logo no início do texto. O que é que nós lemos? Versículo de número 17. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Moisés conhecia esse trajeto? Conhecia. Moisés era um homem preparado. Ele foi preparado em toda a ciência do Egito. Conhecia de geografia, conhecia de astronomia, conhecia de química, de física. Ele sabia como construir pirâmide. Ele foi preparado por Hatshepsut, que era filha do faraó, que Flávio José chama de Bitiar. Foi preparado para ser o novo governante do Egito. Ele tinha que ter preparo. E eu não estou dizendo isso por causa dos historiadores. Estou dizendo porque a Bíblia diz que ele tinha conhecimento de toda a ciência do Egito. Isso quem diz é o nosso amigo lá no capítulo 7 de Atos, Estevão. Então era um homem extremamente preparado. Mas apesar de ter preparo acadêmico, apesar de ter conhecimento, ele se submetia à vontade de Deus. É bom ter preparo, mas melhor é você se submeter à orientação de Deus, deixar Ele te guiar, Ele te orientar, dizer para você o que é que você tem que fazer e que caminho você deve trilhar. Então veja o que disse. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Qual era a terra dos filisteus? Os filisteus eram um povo belicoso, preparado para a guerra. Eles detinham a arte da metalurgia, era um povo guerreiro, aguerrido. Eles eram tão peritos na arte da metalurgia que Israel, em tempos remotos, quando precisava amolar enxadas e facões, tinham que descer lá na terra dos filisteus para amolar. Eles tinham carro de guerra. Eles são provavelmente provenientes da ilha de Creta e se instalaram ali na costa do mar Mediterrâneo e construíram 5 cidades que ficaram conhecidas como a Pentápolis. Entre elas nós temos aí, por exemplo, Ecrom, Gate. Eram cidades fortificadas, poderosas. E Deus, então, não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Era o caminho mais curto. Era o caminho mais perto, porque Deus disse, é Deus que disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e voltem para o Egito. Deus não quer que você volte para o Egito. O caminho mais curto que você está querendo tomar vai te levar para o Egito, e Deus não te quer no Egito, Ele te quer na terra da promessa, Ele te quer na terra da bênção, Ele quer você na terra da vitória. Está doendo, como diz a prova, está doendo, Jesus, mas não tem problema, Ele faz a ferida e Ele cura. No momento certo, a terra prometida vai chegar em nome de Jesus. Porque o povo estava saindo do Egito com espírito covarde, com espírito de medo, com espírito de escravidão, com espírito de derrotado, cheio de medos e temores. A primeira espada que reluzisse ali na terra dos filisteus, o primeiro carro de guerra que eles vissem, e o primeiro homem com a indumentária de guerra que eles vissem, eles iam pedir para correr para o colinho da mamãe, porque era faltar pão, e eles já reclamavam, mas não, será que lá no Egito não tinha sepultura, para que você nos deixasse ser sepultado lá, para nós morrermos no deserto de fome? A todo instante eles estavam querendo voltar para o Egito. Imagina enfrentando a guerra. Deus, sabendo do espírito que estava neles, que era espírito de covardia, Deus não permitiu, porque o nosso espírito não é espírito de covardia, mas é de poder, de amor e de moderação. Deus precisava mudar esse espírito dos hebreus. Então, para que eles não voltassem à guerra, Deus não permitiu que eles entrassem pelo caminho mais curto, porque se eles vissem a guerra, eles voltariam para o Egito.
Nem sempre o caminho mais curto é o melhor caminho, porque o caminho mais curto pode levar você de volta para os braços de Faraó, e o seu lugar é nos braços de Jesus, é descansar nos braços do Senhor. O Egito não é mais o seu lugar. A nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador, que é Cristo Senhor. É lá que é o teu lugar. O teu lugar é aqui, adorando a Deus, glorificando a Deus, falando em mistérios com Deus, na presença de Deus. Segunda razão, porque Deus não permitiu que o povo traçasse o caminho mais curto, mas o caminho mais longo. Está em Êxodo capítulo 3, versículos de número 11 e de número 12, quando Deus convoca Moisés para ir até o Egito, para libertar o povo. Quem se lembra qual foi a primeira desculpa que Moisés deu? Ele deu 5 desculpas, e entre elas ele dá a primeira. Deus disse: Moisés, você é o homem, parafraseando aqui, escolhido para ir ao Egito libertar o povo de Israel. A semelhança de Gideão, ele disse: quem sou eu para que vá ao Egito e liberte o povo de Israel? Deus não está querendo saber quem é você, porque Ele já sabe. Ele quer saber se você quer fazer a obra, se você está disposto. Ele quer saber se você está disposto a obedecer a sua palavra e a sua vontade, porque Ele te conhece. Nem você se conhece. Às vezes a gente pensa que a gente se conhece, mas nós não nos conhecemos. Pensamos que sabemos, mas não sabemos. Vocês querem fazer uma experiência? Eu vou dar um livro de brinde para quem conseguir olhar sem espelho a ponta do nariz. Agora, faça a experiência. Aponta aqui, ó. Quem consegue aí? Tem alguém? Vai ganhar o livro agora. Olhe, pode olhar. Esse intervalo, alguém consegue? Se você não consegue enxergar a ponta do nariz, vai conhecer os planos que Deus tem para você. Vai conhecer os caminhos de Deus. Então Ele sabe todas as coisas. Nós não conseguimos enxergar nem a ponta do nariz. O nosso ângulo é de no máximo 180 graus. Até uma águia ver muito mais do que nós. Então, aquietai-vos, calai-vos, apenas se coloque à disposição de Deus. Ele já sabe quem é você. Você é fraco, você é limitado, você é pecador, você é dependente, mas você tem um Deus poderoso que te ama, que te guarda, que te abençoa, que te conduz, que te guia, que te renova. Aleluia! Sabe quem é você. Ele sabe quem sou eu. Ele sabe quem somos nós. Ele conhece a tua fraqueza, o teu pecado, o seu ponto fraco, que o inimigo tanto te acusa. Mas diga para ele que Deus está te aperfeiçoando. Deus está tratando de você. Deus está cuidando. Você não vai perecer no deserto, não. O seu destino é Canaã. Não volte atrás. Segundo motivo pelo qual Deus escolheu o caminho mais longo, é que Moisés, quando teve um encontro com Deus, ele estava em que lugar? Quem se lembra? Lá na cordilheira do Sinai. A gente fala no Monte Sinai. É que o Sinai, na verdade, é uma cadeia de montanhas. E de acordo com o doutor Ernesto Nini, de saudosa memória, no seu livro Geografia da Terra Santa e Geografia das Terras Bíblicas, ele disse que o local exato onde o povo esteve chamava-se Gebal Musa. Ali Deus teve um encontro com Moisés. De lá do Egito até o Sinai, que pertence ao Egito, muita gente pensa que pertence a Canaã. Lê do engano. O Sinai é propriedade, é território egípcio. São 2 meses de caminhada. Ora, em 15 dias eles podiam cruzar pela terra dos filisteus e chegar em Canaã. Mas Deus faz eles trafegarem, andarem 2 meses para parar ali no Gebal Musa, na cordilheira do Sinai. Por quê?
Porque nem sempre o caminho mais curto é o melhor caminho. Primeiro motivo, porque Deus os conduziu pelo caminho mais longo, é para que eles não voltassem para o Egito, porque o lugar deles era Canaã. Deus não te quer no Egito, Ele te quer em Canaã. É em Canaã. O seu lugar é Canaã, e a Canaã celestial. Segunda razão, Moisés pergunta: quem sou eu? Olha, a palavra de Deus está no versículo de número 12 do capítulo 3 de Êxodo. Moisés, vou parafrasear, porque ele estava com medo, que quando Moisés sai lá do Egito, ele sai como um assassino, como um procurado pela justiça, ocultação de cadáver, assassinato em primeiro grau, 40 anos foragido do Egito. Ele já havia perdido o traquejo da vida palaciana, o seu linguajar já estava difícil, já não estava familiarizado com a linguagem do palácio. Então ele diz: quem sou eu? Eu não sou capaz. Deus disse: olha, Moisés, fica tranquilo. A garantia que eu estou te dando, a garantia de vida que eu estou te dando é esta: você vai lá no Egito libertar o povo hebreu. E quando você voltar, você vai me adorar neste monte. Você vai me adorar neste monte. Você vai trazer o povo para este monte. Deus sabe o que faz. Para você está difícil, o caminho está tortuoso, mas onde Deus está te levando lá no Sinai é o lugar da palavra dele, da promessa dele. Ele prometeu que você iria adorá-lo ali, e você vai adorar ali. Você não vai morrer antes que isso aconteça. Então, Moisés, fique tranquilo, porque você vai voltar e vai me adorar aqui. Agora eu pergunto: se eles fossem pela terra dos filisteus e caminhassem 15 dias, a palavra de Deus que foi dita há tempos atrás ficaria onde? Para onde iria? Então, nem sempre o caminho mais curto é o melhor caminho, e Deus te conduz por os caminhos mais difíceis, para que você não se esqueça da promessa que Ele fez na sua vida. É para cumprir a sua palavra, é para cumprir a promessa dEle integralmente. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não importa a longitude, não importa a distância, não importa o deserto, Deus tem promessa para a tua vida. Então Deus ali cumpre a sua promessa. Terceira razão, porque Deus não trouxe o povo pelo caminho, não conduziu o povo pelo caminho mais curto, porque aquele povo estava no Egito, e o Egito era uma nação politeísta, adorava várias divindades, e o povo hebreu havia se contaminado com a idolatria, e eles teriam que sair do Egito para ir para a terra de Canaã, mas a terra de Canaã era pior do que o Egito, no quesito idolatria, porque ali havia uma divindade chamada Camos, e havia uma outra chamada Moloque. Moloque era uma divindade construída de bronze, e por dentro era totalmente oco, e ele ficava com as mãos postas, as duas mãos assim, Moloque. E ele tinha os sacerdotes e sacerdotisas, que durante o culto começavam a pregoar a necessidade de sacrifícios humanos. E esses sacrifícios não eram de adultos, eram de crianças, que as mães tiravam do seio e colocavam na mão de Moloque. Só que antes de colocar na mão de Moloque, era aquele vazio de Moloque era preenchido com madeira, com lenha. E os sacerdotes tocavam fogo, e a lenha começava a queimar, e o bronze ia pegando fogo e ia ficando incandescente, como brasa viva. E neste momento aqueles bradavam e começavam a pedir sacrifícios humanos. E nesta situação, as mães entregavam os bebês e eles colocavam na mão de Moloque para serem assados vivos. E é por esta causa que Deus estava destruindo aquele povo e colocando o povo hebreu na terra da promessa, na terra de Canaã. Agora, como pode um povo que tinha que refletir a santidade de Deus, a unidade de Deus,
o caráter de Deus, ser um povo idólatra. Portanto, Deus tira o povo do Egito e leva pelo deserto para curá-los dos seus pecados da idolatria, para purificá-los. Você não sabe, mas tem muitas coisas que Deus está tirando da sua vida. Você não está percebendo, mas você está crescendo na presença do Senhor. Existem coisas que você não pode levar para onde Deus quer te conduzir. Aonde Deus quer te colocar, você tem que estar transformado. Você precisa deixar algumas coisas, alguns ídolos da vida, alguns ídolos do século 21. Você não tem uma imagem, mas tem alguma coisa que ocupa o lugar de Deus na sua vida. E isso precisa ficar no deserto. Na terra de Canaã você vai entrar purificado, em nome do Senhor Jesus. Basta vocês lerem o capítulo 32. Ali no Sinai mesmo. Moisés sobe e fica 40 dias e 40 noites. Quando ele ainda está lá em cima, Deus estava tão indignado com o povo que ele diz: Moisés, desce depressa, porque o teu povo, não é nem o povo dele mais, que você tirou da terra do Egito, já se corrompeu e estão lá em volta do bezerro de ouro. O que era aquele bezerro? Aquele bezerro era uma cópia do boi Apis, uma divindade mitológica egípcia adorada lá no Egito, sob o nome de uma divindade bem estranha. E aquele Deus, que era um boi, a cada 5 anos eles afogavam aquele boi, e quando eles encontravam outro boi, eles diziam que Osíris havia ressuscitado. Então eles adoravam Osíris, uma divindade, por meio daquele boi, chamado boi Apis, que ficou conhecido na Bíblia como bezerro de ouro. E eles trouxeram o culto ao bezerro de ouro para misturar com o culto a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou você adora a Deus ou você não adora a Deus. Você precisa se posicionar em pleno século 21, onde nós estamos vivendo uma relativização moral, relativização de valores, onde existem vários deuses querendo ocupar o seu coração para dividir a glória de Deus. Mas diga não a esses deuses e glorifique somente o Deus Criador dos céus e da terra. Eles precisavam ser purificados e foram sendo purificados. Os que não foram purificados foram ficando para trás. Os irmãos sabem que muita gente morreu no deserto porque não pôde entrar na terra de Canaã. Quarta razão, para lhes dar uma constituição. Aquele povo vivia da tradição oral. Tudo que eles sabiam da história do povo hebreu e das palavras de Deus que tinha dito a Adão e tudo mais, era através da tradição oral. Eles não tinham nada escrito, mas ali ao sopé do Sinai, Deus começa a dar para ele a sua palavra, dar para eles a revelação. Para você entrar onde Deus quer que você entre, você tem que estar fundamentado na palavra de Deus, porque você será o arauto de Deus, o proclamador das verdades de Deus, o anunciador, o embaixador de Cristo. E o embaixador precisa conhecer a sua constituição. O que é o embaixador? O embaixador é o posto mais elevado de um representante fora do seu país. Por exemplo, você está aqui no Brasil e tem um embaixador lá no Japão. O lugar onde mora o embaixador chama-se embaixada. A embaixada é um pequeno território. Mas a partir do momento que o embaixador do Brasil, lá no Japão, está vivendo ali na embaixada, aquele território, apesar de estar no Japão, que território que é? É território brasileiro, porque ali está o embaixador do Brasil. Uma invasão àquele território ali no Japão, da embaixada, significa o quê? Declaração de guerra, porque é uma invasão ao país. Então nem o próprio japonês, o soldado, o presidente pode invadir, porque é embaixada brasileira. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. E o embaixador é o representante de Cristo aqui na terra. Você é representante dele. E para representá-lo, você precisa conhecer
obedecer a lei do país de quem você está representando. O país de Cristo é os céus, e a Bíblia diz que a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador, que é Cristo o Senhor, é embaixador de Cristo. Portanto, eles eram embaixadores, que iriam para uma outra terra, precisavam ter uma constituição. Você precisa ter a constituição, e a sua constituição é a palavra de Deus. A sua constituição é a Bíblia Sagrada. Ela é a única regra de fé, fonte de autoridade. Você tem que fazer aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer, crer naquilo que a Bíblia diz que você tem que crer, e ter aquilo que a Bíblia diz que você deve ter. A sua orientação é a palavra, a sua constituição é a Bíblia Sagrada, é embaixador e representante de Cristo. Mais uma razão, quinto motivo, para que o povo tivesse um encontro com Deus. Eu gosto do texto de Êxodo, capítulo 19, versículo 14 ou 17, que a Bíblia diz assim, que Moisés tirou o povo fora do arraial para o encontro de Deus, e levou o povo ao encontro de Deus. Moisés estava conduzindo o povo ao encontro de Deus. Eles precisavam ter um encontro com Deus. Cada um de nós precisamos ter um encontro com Deus. Qual o momento que você separou para ter esse encontro com Deus? Talvez você é o tipo que, hoje eu vou para a igreja para ter um encontro com Deus. Mas a igreja é o ápice. O seu encontro começa dentro da sua casa. A oração mais poderosa não é aquela que você faz aqui dentro da igreja, é aquela que você faz a sós com Deus, onde você pode rasgar o seu coração e confessar diante de Deus os seus pecados sem ser incomodado. É ali na presença do Senhor, é com o encontro com Ele, encontro pessoal, é experiência com Deus, falar com Ele cara a cara. Reserve um momento com Deus, um devocional, fale com Ele. Medite nesta constituição pela manhã, antes de ir para o trabalho. Eu tinha um amigo que dizia o seguinte: eu não tenho tempo pela manhã para falar com Deus, para orar, porque eu vou dormir tal hora e levanto tal hora. Que hora que você levanta? Às 5. Faça o seguinte, levante às 4:30, e esta meia hora dá para você estar com Deus, ter um encontro com Deus. Sabe o que Spurgeon dizia? Ele dizia o seguinte: devemos ter por norma jamais vermos a face dos homens antes de vermos a face de Deus. A sua regra é jamais ver a face dos homens antes de ver a face de Deus. Antes de falar de Deus para os homens, fale primeiro dos homens para Deus. Fale primeiro dos homens para Deus. Tem esse hábito, você vai ver que a sua família vai mudar. O seu casamento vai mudar. O seu dia vai mudar. A sua semana vai mudar. Os seus negócios irão mudar. A sua maneira de pensar irá mudar. O seu dia a dia no trabalho, na escola, os seus relacionamentos irão mudar, porque o primeiro relacionamento, o primeiro encontro que você vai marcar é com Deus. Encontro com Deus. Então Deus queria um encontro com o povo e Ele continua querendo ter um encontro com você. Não só aqui na igreja, mas onde você estiver, não esqueça, você é representante do reino. Tenha um encontro com Ele, fale com Ele. Martinho Lutero chegou a dizer o seguinte: se eu deixo de orar pelo menos 2 horas pela manhã, o diabo ganha a luta durante a tarde. Se eu deixo de orar, de ter um encontro com Deus, pelo menos 2 horas pela manhã, à tarde o diabo ganha a luta. Pela oração, o Senhor pode estar cortando o laço, pode estar quebrando cadeias. A oração, ela é um braço. Imagina aquele homem borracha. É homem borracha ou elástico? É borracha, né? Tem aqueles 4 que um que é borracha que vai penetrando. A oração é esse braço de borracha que estica. Você tem um parente que mora lá no Nordeste.
Você não pode visitá-lo, mas você pode fazer com que Deus possa visitá-lo através da sua oração. Você tem um ente querido no hospital, você pode visitá-lo através da oração. Então você pode ministrar na vida dessa pessoa através da oração. Encontro com Deus. Tenha esse encontro com Deus sempre pela manhã, ou momento que você reservar, porque Deus, Ele gosta de que nós tenhamos encontro com Ele. E ainda, o Senhor levou por um caminho mais longo, para que eles pudessem aprender ali no pé do Sinai. Porque você só pode ensinar aquilo que você primeiro aprendeu. Se você não aprendeu, como é que você vai ensinar? Você fala: Senhor, eu quero que o Senhor me coloque num lugar estratégico, numa empresa tal, numa multinacional. Você não sabe quem é que você vai encontrar lá. E você poderá ser um canal de Deus dentro daquela empresa. Você poderá ser um canal de Deus dentro da faculdade onde você estuda. Você poderá ser um canal de Deus onde quer que você esteja. E você precisa ter a palavra de Deus na sua boca. Só que para isso você precisa primeiro aprender. Você pode aprender também pela manhã no seu devocional. Primeiro fale com Deus e depois vá para o livro de Deus. Porque a Bíblia é o único livro em que o autor está presente quando nós estamos lendo. É o único. Se você tem dúvida, fale com ele, ele está presente. Você quer aprender, fale com ele, ele está presente, ele revela. Ele abre o entendimento, ele ensina. O Espírito Santo ministra. Olha um exemplo. Bezaleel e Oliabe. A Bíblia diz assim para Moisés: Moisés, eu chamei Bezaleel pelo nome e o escolhi para que ele realize a minha obra. E para isso, olha só, era um homem da tribo de Judá. Eu o enchi do espírito de sabedoria, de entendimento e de ciência para inventar invenções. Eu transformei ele da noite para o dia num cientista. Ele vai criar ferramentas que não existem. Ele vai criar coisas que nunca ninguém viu para executar o meu projeto, aquilo que está na minha mente. Ele vai trazer do abstrato para o mundo concreto. Ensina ou não ensina? Salomão fez justamente o que eu estou aqui falando, que estamos falando. Senhor, o que você quer, Salomão? Eu não quero a morte dos meus inimigos. E também não quero riqueza. E o que é que você quer? Em outras palavras, ele diz assim: Senhor, o seu povo é grande. E olha só que lindo, ele diz: e eu sou um menino pequeno que estou no meio do teu povo. O Senhor é grande, o teu povo é grande, e eu sou um menino. Não basta ser menino, ainda sou um menino pequeno. E o que é que você quer? Eu quero sabedoria para saber entrar e sair no meio do teu povo que é grande. Eu quero sabedoria. Qual foi a faculdade que Salomão estudou? Qual foi a universidade? Harvard? Cambridge? Ohio? Sorbonne? Westminster? Onde foi que ele estudou? Ele estudou na faculdade divina, a revelação veio do alto. Ele te ensina, ele te dá sabedoria, ele te dá entendimento. Com isso não estou falando contra as faculdades, mas existe uma outra faculdade que está acima destas faculdades, cuja faculdade pertence ao Criador do universo. Amém? Então ele pode dar essa sabedoria. E para finalizarmos, um outro motivo, para que o povo ouvisse a voz de Deus e contemplasse a sua glória, e ainda, para que os milagres ocorressem no deserto. E aqui nós vamos encerrar. Os maiores milagres que Deus realizou, não foi lá no Egito com as pragas. Os maiores milagres que Deus realizou, não foi em Jerusalém, não foi em Caná da Galileia, não foi em Israel. Os maiores milagres foram realizados no deserto. E eram milagres constantes. Você pode estar caminhando para o deserto, mas no deserto, saiba de uma coisa, o caminho é mais longo.
Você queria o caminho mais curto e Deus está te colocando no caminho mais longo. Mas no deserto é lugar de milagres. No deserto ainda é lugar do sobrenatural. Se eles fossem para o caminho mais curto, hoje nós não conheceríamos o milagre da abertura do Mar Vermelho. Porque eles foram para o caminho mais distante, mais longo, o Mar Vermelho se abriu. Foi no deserto que as águas de Mara, que eram amargas, se tornaram doces. Foi no deserto que houve o milagre das codornizes. Foi no deserto que Deus providenciou o maná. Foi no deserto que Deus providenciou para o povo roupa necessária ao ponto deles continuarem até a terra de Canaã. Foi no deserto que eles foram alimentados. Foi no deserto que tinha coluna de fogo. Foi no deserto que tinha coluna de nuvem. Foi no deserto que teve água da rocha. Foi no deserto que eles ouviram a voz de Deus. Foi no deserto que houve milagre. Foi no deserto que Deus se revelou. E por isso nem sempre o caminho mais curto é o melhor caminho. Pelo caminho mais curto o Mar Vermelho não se abriria. Pelo caminho mais curto a voz de Deus não ecoaria no Sinai. Pelo caminho mais curto as tábuas da lei não seriam entregues a Moisés. Pelo caminho mais curto os milagres do deserto não aconteceriam. Pelo milagre mais curto, pelo caminho mais curto, o povo não conheceria os nomes de Deus, o caráter de Deus, as revelações de Deus. O Mar Vermelho não se abriria e a rocha também não jorraria água. Deserto é lugar de milagre. Está difícil, mas você vai ter a guia do Espírito Santo. Está difícil, mas vai ter provisão. Está difícil, mas vai ter milagre. Está difícil, mas a coluna de nuvem e a coluna de fogo vai te guiar. Elas irão te guiar. Você chegará a Canaã. Oh, adorado é o nome do Senhor. Continue na direção de Deus, na orientação de Deus, porque nem sempre o caminho mais curto é o melhor caminho. O melhor caminho é o caminho que Deus traçou para você. Ele tem o melhor plano, Ele tem o melhor pensamento, Ele tem o melhor caminho. Os planos dele são mais altos. Os planos de Deus são de te abençoar e de conduzir você até a Canaã celestial. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor.